Olá, meu nome é Marcos Oliveira e convido a todos para o nosso programa Encontros com o Futuro, produção do World Observatory, da ESPM e da Prime, braço das Nações Unidas e das faculdades de negócios do mundo. Encontros com o Futuro é uma série sobre o pensamento e as perspectivas de setores importantes da economia e dos negócios. Serve como inspiração para as atuais e futuras gerações de profissionais e estudiosos do Brasil e do mundo. Nesta edição, nós temos o prazer de receber Marcelo Tomé, que é o presidente da Fiero, Federação das Indústrias do Estado de Rondônia. E eu tenho aqui ao meu lado Anaísa Salvador, professora doutora do curso de administração da ESPM, e Matthew Schurtz, diretor do World Observatory. Marcelo, muito bem-vindo. E eu já vou emendar na primeira pergunta e depois a gente continua essa conversa. E, por favor, gostaria que você nos explicasse sobre a missão e os objetivos estratégicos da Fiero, que é a Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, e como a organização tem contribuído para o desenvolvimento industrial do Estado e do Brasil. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer poder conversar com vocês, Marcos, Matthew e Anaísa, e com toda a audiência, né, desse canal da ESPM. Bom, na condição de presidente da Federação das Indústrias de Rondônia, a gente tem proposto uma agenda nova para o Estado e para toda a região amazônica. Obviamente, nós temos setores industriais tradicionais no Estado há muitos anos. Recentemente que eu digo, há 10 anos, as usinas do Madeira entraram em operação, o que foi um significativo reposicionamento do setor industrial no Estado, já que as duas usinas do Madeira respondem por cerca de 11% da matriz elétrica brasileira. É uma enorme contribuição para o sistema interligado nacional. Além disso, há uma vertiginosa verticalização do agronegócio, da agropecuária no estado de Rondônia, em especial na proteína animal, que tem sido o líder, né, de nossas exportações de produtos industriais. Mas, obviamente, isso olhando o cenário atual. Mas é fundamental que a gente construa uma agenda de futuro, que, aliás, é a pauta do programa deste canal, e reconhecer que a floresta em pé tem valor, mas a gente precisa entender de que maneira que esse valor gera riqueza, gera prosperidade, gera desenvolvimento e inclusão socioeconômica das pessoas que vivem na região. Essa agenda tem nos orientado, buscando compreender e traduzir em negócios o valor da bioeconomia, do bioma amazônico e da floresta em pé. E para que isso seja possível, nos reunimos, nós, que eu digo, as federações de indústria da Amazônia Legal, numa organização chamada Instituto Amazônia Mais 21, que tem por objetivo o estímulo aos negócios sustentáveis em toda a Amazônia Legal, contribuindo dessa forma com a agenda do desenvolvimento sustentável de toda a nossa região e principalmente, ou necessariamente, colocando as pessoas em primeiro plano. Os 30 milhões de brasileiros que vivem na região amazônica, que até então convivem com o pior IDH do país, com a pior infraestrutura em todas as dimensões do país, e isso necessariamente precisa ser superado, e é essa a nossa agenda principal, a nossa agenda de futuro. Transformar esse potencial do bioma amazônico em negócios para incluir as pessoas que aqui vivem. Marcelo, como é que vocês enfrentam essa questão que você colocou muito bem aqui no começo, que é o seguinte: existe uma população, existe uma condição de DH, existe uma necessidades muito primárias dessa população toda. Ao mesmo tempo, existe uma demanda de longuíssimo prazo para que a floresta fique em pé, para que ela gere as riquezas em pé. Como é que se compatibiliza um atraso no desenvolvimento do povo e das pessoas que precisa ser compensado e trazê-las para uma condição melhor, com essa necessidade estratégica de que a floresta fique de pé e que os recursos sejam mantidos e que isso tenha uma durabilidade eterna? Como é que isso se opera na prática? É um grande desafio, não? Marcos, primeiro,
entender que não existe dicotomia em promover desenvolvimento e negócios sustentáveis e conservação da floresta. Pelo contrário, é a partir da conservação da floresta e reconhecê-la como originadora de negócios e como fornecedora de insumos numa lógica sustentável para pensar o empreendimento, colocando as pessoas ou inserindo as pessoas nesses negócios. Por meio do quê? Da compreensão de como fazê-lo. A gente tem um conjunto de comunidades, sejam ribeirinhas, sejam indígenas, com uma ancestralidade, com um conhecimento ancestral no manejo dessa floresta extraordinário. Agora, como é que a gente se aproveita desse conhecimento ancestral e dá escala industrial a esse conhecimento? Esse é um primeiro desafio. Sim. E é o que a gente está fazendo. Segundo ponto, não há dicotomia na agenda do desenvolvimento e da conservação, a não ser que seja do ilícito, mas aí é uma questão de Estado, uma questão de comando e controle que precisa ser combatida. O que nos orienta é a geração de negócios sustentáveis por meio da estruturação de empreendimentos conectados a uma economia verde. Para isso, eu preciso de novas formas de financiamento, preciso intensificar a pesquisa e a inovação para compreender de que maneira que isso vira negócio, de que maneira que eu garanto uma produção sustentável a partir dessas possibilidades. E o componente da formação profissional. Eu tenho que tirar essas pessoas do século XIX, do ponto de vista de competência profissional, e a gente tem feito isso fortemente com o Senai, inclusive numa parceria com o BNDES e as secretarias de Estado, construindo os itinerários formativos para a bioeconomia na Amazônia. Perfeito. Isso por meio do Instituto Amazônia Mais 21. Então, preparar as pessoas, garantir financiamento, superar os gaps tecnológicos e decidir fazer. Eu acho que passa muito por uma decisão, né? Sair desse lugar de disputa, de que o Estado é que tem que fazer, mas qual que é o papel do setor privado? Mas tem o crime. Esse é o mundo real, esse é o chão de fábrica Sim. da Amazônia e que precisa ser enfrentado. E é isso que a gente está fazendo. Decidimos fazer, a gente tem uma conversa que é ampla, multi-stakeholder, para buscar engajar e mobilizar todos os atores e setores que têm compromisso com essa agenda, para tirar do papel todas essas possibilidades. O que não dá mais para fazer é não fazer. Isso é que não é mais admissível. Perfeito. Eu quis fazer essa observação justamente para você poder desenvolver essa questão de que as coisas têm que ser feitas enquanto se preserva, mas ao mesmo tempo se desenvolve dentro de princípios modernos e olhando para frente. Então é um trabalho extraordinário que vocês estão executando aí dentro de um cenário com diversas carências e com muitas necessidades. Então é importante essa confirmação do que você disse, que tudo tem que estar considerado, tudo tem que estar em cima da mesa para a gente poder avaliar e poder fazer. Vamos ter agora a participação da Ana. Por favor, fique à vontade. Boa noite, Marcelo. Bom, eu vi que recentemente teve uma parceria entre o Povo Suruí e empresários de Rondônia, né? E isso com o objetivo de promover inovações que sejam, além de tecnológicas, que sejam sustentáveis, né, para o futuro. E eu queria saber como que é para vocês esse desafio nessa tentativa de aumentar para o futuro essas integrações entre os povos indígenas e esse tipo de indústria, né, que esteja interessado nesse tipo de desenvolvimento, mas que seja benéfico para os dois lados, né? Tanto para os povos indígenas, quanto para o desenvolvimento econômico desses negócios. Ana, bom, a pergunta é absolutamente oportuna, principalmente porque eu acho que a questão indigenista no Brasil precisa ser revisitada, né? É um modelo superado, falido, na minha opinião, porque o Almir, que nos procurou, Almir Suruí, que é a liderança principal do povo Paité Suruí, uma área de 250 mil hectares, 40% no estado de Rondônia, 60% no estado do Mato Grosso. São mais de 40 aldeias que compõem o povo Paité Suruí, e ele nos procurou dizendo o seguinte: a gente precisa prosperar, a gente precisa de negócio, eu preciso da tua ajuda para pensar como é que a gente avança no que a gente já faz. Fizemos uma visita ao povo Paité Suruí. Falei: Almir, eu preciso conhecer a sua realidade, eu preciso conhecer o que você faz, eu preciso escutar o que vocês querem,
e a partir daí desenvolver algo que faça sentido para vocês. Agora, a legislação brasileira e o modelo de demarcação de terras indígenas, ele impede uma série de soluções tradicionais do mercado privado, né, do setor privado, e que não podem ser aplicadas, porque a terra não pode ser dada em garantia, eles não são donos da terra, quer dizer, tem uma série de restrições objetivas para que possamos escalar o que eles já fazem. Então, não há segurança jurídica de um empresário colocar dinheiro para fazer junto com uma população indígena, enfim, uma população tradicional. Tem uma série de entraves e barreiras que a gente está buscando identificar quais são e tentar achar saídas. Fundamentalmente, o que a gente está fazendo para eles e com eles é a elaboração de um projeto de desenvolvimento do povo Paité-Suruí na dimensão econômica, obviamente sustentável. É da natureza deles, é do DNA deles, né? Saber se relacionar com a floresta de forma sustentável. Então, há aqui uma simbiose em que ambos sairão ganhando, porque a gente emprestar uma lógica empresarial ao desenvolvimento de um povo originário, ao mesmo tempo em que aprender com eles como lidar com a floresta de forma sustentável e obter da floresta insumos para a produção sustentável em escala industrial. Eu acho que aqui é uma oportunidade inédita no Brasil do consórcio entre a indústria e um povo originário para trabalhar numa mesma lógica, num mesmo projeto, que é o desenvolvimento do povo Paité-Suruí para oferecer a eles dignidade, prosperidade, segurança, por vezes alimentar, por incrível que pareça. E é isso que a gente está buscando enfrentar juntos. Oh, que fascinante isso, Marcelo. Eu não sabia disso. Quais são os produtos que você imagina que serão vendidos, oferecidos por essa simbiose? Matthew? Sim, Matthew. Sim, o Matheus. Ou Matheus, okay. Se quiser. Ok. A gente está trabalhando com a realidade deles, a partir Sim. da realidade deles. Então, o que eles já fazem? Eles têm diversas culturas, a exemplo de banana, café, cacau, pararam de fazer a coleta da castanha, mas tem muita castanha em todo o território Paité-Suruí. Por que pararam de fazer? Curiosidade? Porque não tem para quem vender. Para quem eles vendiam, não compra mais. Enfim. Sim. Encadeamento produtivo, que a gente está... Aí a gente começa a trazer instrumentos e lógica do que a gente já faz. É proporcionar um encadeamento produtivo do povo Paité-Suruí em alguma cadeia de valor. Porque isso não pode ser sazonal, isso não pode comprometer nem o fornecimento à indústria, e muito menos a geração de renda para o povo originário, para o povo Paité-Suruí. Então, além disso, eles têm alguma coisa de manejo, né, sustentável da floresta, carbono por óbvio, em algumas regiões, micro-regiões desse território, tem pecuária, tem outras lavouras, enfim. Então, a gente está buscando em turismo sustentável, que eles já têm lá uma estrutura, e isso pode ser ampliado, né, escalado. Enfim, a partir do que eles já fazem, de que maneira que a gente pode agregar mais valor para gerar mais renda para o povo Paité-Suruí. Que legal, fascinante. Marcelo, eu queria perguntar uma coisa referente a um tema mundial, né, que é a sustentabilidade, o desenvolvimento que se tem que promover continuamente e que eu tenho certeza que a Fiero está bastante engajada nisso. E há um país e uma região específica onde você atua que tem o maior capital desse tema no mundo, né? Que é o Brasil, e especialmente em Rondônia, onde você está apontando uma série de possibilidades e de necessidades. Você acha que o Brasil tem condições de liderar e se beneficiar dessa conjunção de fatores, que seja o momento atual mundial nesse sentido, juntamente com a importância que o Brasil está assumindo nessa pauta?
Marcos, a resposta é comprida aqui. Eu vou tentar separar aqui algumas questões. O Brasil, acho que reúne as principais vantagens comparativas globais para liderar essa agenda. Isso não há dúvida. Certo. A nossa matriz energética já é a mais limpa do planeta. Nós estamos onde os países desenvolvidos sonham um dia estar. Nós temos uma oferta ampla de insumos, de minérios, de biodiversidade para originar novos negócios, isso é indiscutível. O Brasil detém a expectativa, ou a estimativa, melhor dizendo, é que o Brasil detém algo em torno de 20% de toda a biodiversidade do planeta e no recorte amazônico algo em torno como 15% de toda a biodiversidade. Isso, obviamente, nos coloca numa condição extraordinária para destravar ou para liderar a agenda da nova economia, da economia verde. Para além dos desafios internos, né, que a indústria se depara no dia a dia, taxa de juros, insegurança jurídica e tanta tributação excessiva, enfim, tantas coisas que nos desafiam a empreender no Brasil, eu vejo que há uma assimetria entre o que são os compromissos assumidos pelos governos, o que são as políticas praticadas pelos governos, por todos os governos, e o que efetivamente é uma agenda factível para originar negócios e que a gente possa liderar. O que eu quero dizer com isso? Já faz alguns anos que, pela Confederação Nacional da Indústria, eu acompanho a COP Clima e COP da Biodiversidade, eu lidero essa agenda da sustentabilidade e meio ambiente na CNI. E o Brasil, nesses fóruns internacionais, ele sempre é instado e provocado a aumentar a sua ambição climática. O que necessariamente isso quer dizer se, na contramão, os países desenvolvidos continuam aumentando as suas ambições? As suas emissões. Sim. Então tem um contrassenso aqui, qual que é o papel do Brasil na agenda global, mas eu acho que a gente tem que recalibrar um pouco a maneira como a gente se submete a essa lógica global e olhar para dentro. Eu sou defensor de que a gente aumente a nossa ambição nacional para superar uma agenda de atraso que impõe, principalmente à Amazônia, uma infraestrutura que é do século XVIII. E aqui eu não estou defendendo o desenvolvimento a qualquer custo, pelo contrário. O mundo inteiro domina técnicas de investimento em infraestrutura que é sustentável. Agora, o que é inadmissível é essa região ser submetida à ausência absoluta de infraestrutura, seja logística, seja de comunicação, seja de energia, seja do que for, de escolas e hospitais, impondo a essa população uma miséria e um atraso secular. Então, sim, o Brasil reúne as maiores vantagens comparativas para liderar a agenda da economia verde. O governo federal tem sinalizado, ou melhor, se posicionou fortemente em duas agendas que são complementares, por meio de políticas de Estado. Uma é a Nova Indústria Brasil. Ainda que seja um instrumento que possa ser melhorado, finalmente o setor industrial tem uma política de Estado proposta pelo governo federal. O segundo ponto é a Amazônia. A Amazônia é um dos temas centrais que orientam o governo federal. Eu acho que a gente está num momento ótimo, bastante auspicioso, para aproveitar as decisões de governo, a compreensão do setor privado de qual é o seu papel na agenda, e é isso que nós buscamos fazer, e somos empresários aqui, na Amazônia. Falo de Porto Velho, Rondônia. Eu não estou em outro lugar, senão na Amazônia, e decidi vir para cá há 25 anos. Eu vejo que temos os elementos para liderar essa agenda. A gente precisa ser capaz de fazê-lo. E seremos de que forma? De forma cooperativa, por meio de trabalhos colaborativos, nos despindo de posicionamentos políticos que nos afastam, para juntos
enfrentarmos uma questão central, que é o desenvolvimento sustentável da Amazônia, sabe? A superação de uma agenda secular de atraso. Eu acho que essa é a agenda central. E a gente, sim, pode liderar e deve liderar globalmente essa agenda de novos negócios. Marcelo, essas palavras tuas nos enchem de confiança, de otimismo, né? E de responsabilidade pelo futuro que a gente tem que garantir para todas as regiões do Brasil, especialmente as que estão um pouco menos avançadas e que têm um potencial maior ainda, como esta que você está aí, que você já desbravou há 25 anos e continua seguindo, e nos enche de esperança e de confiança e de necessidade de um trabalho muito forte que tem que ser feito. Fala uma coisa para mim, a gente vai ter que concluir, mas eu espero ter você novamente aqui conosco, porque essa é uma pauta que mistura as indústrias e o trabalho e a relação e a inovação, a digitalização e as pautas mundiais que vão estar ocorrendo aí relativamente próximos a vocês. Mas qual é a mensagem que você, que da Fiero, gostaria de passar para esse nosso público acadêmico que vai estar no comando nas próximas gerações do Brasil, das entidades, das empresas? Qual é a mensagem que você passa para o futuro desses temas que a gente tem tratado e que você aí na Fiero trata todos os dias? Essa é a hora do futuro, rapaz. Vamos lá, conta para nós o que você acha. O futuro a gente começa a fazer hoje, né, com as decisões que tomamos agora. Exatamente. Eu acho que acredita no Brasil. A gente está perdendo tanta gente boa, tanta gente competente, migrando para outros países. Eu decidi pelo contrário, né, eu saí do Rio de Janeiro e vim para Rondônia. Há 25 anos atrás eu era taxado de maluco. Pô, você é louco, cara, você vai para Rondônia, o que tem em Rondônia? Jacaré andando na rua, enfim. O Brasil precisa conhecer o Brasil. Eu acho que quem está em formação agora precisa se permitir a conhecer o Brasil. A gente fez uma pesquisa pela Confederação Nacional da Indústria, ampla, mas um dos dados é chocante. Quantos brasileiros afirmam conhecer a região amazônica? Apenas 15% da população brasileira diz conhecer a Amazônia. E olha que a pesquisa não foi qualitativa. A gente não formulou a pergunta certa no sentido de: você fez só uma conexão em Manaus indo para Miami ou você de fato conhece a Amazônia? Né? Porque eu já escutei isso. Eu conheço sim a Amazônia. Quando eu vou para Miami, eu paro não sei aonde. Amigo, você não conhece a Amazônia. Eu estou há 25 anos aqui, também não posso afirmar que conheço a Amazônia, apesar de já ter rodado bastante por toda a região. Eu acho que a palavra é: permita-se conhecer o Brasil, acredite no Brasil, eu acredito no Brasil, eu acredito na Amazônia, acredito no povo brasileiro, e decidi parar de reclamar, arregaçar as mangas e propor algo diferente para a gente não ficar mais esperando governos darem a solução. Perfeito. Eu acho que a gente, como empresário, tem o dever de entrar frontalmente nessas agendas de miséria e atraso, porque não é mais admissível que a gente conviva com tanta assimetria e tanta injustiça social e econômica no país. Eu acho que é isso que precisa ser enfrentado, e essa mensagem precisa estar na cabeça e no coração dos nossos acadêmicos que irão liderar o Brasil que a gente está produzindo agora. Muito bom. Muito bom. Eu quero, em nome do World Observatory, da SPM, da Prime, agradecer muito a presença de Marcelo Tomé, que é presidente da Fiero, Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, com a sua visão clara, objetiva, pragmática do que tem que ser feito, está contribuindo muito para essas discussões, para esses encontros que nós temos. Quero agradecer muito, então, a tua presença, Marcelo. Vamos te convidar novamente para você estar conosco, porque essas pautas estão em cima da mesa e elas voltarão às nossas questões aqui. Portanto, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua atenção. Esperamos ver você novamente aqui conosco. Muito obrigado, Marcelo. Eu que agradeço, eu sigo à disposição. Vai ser um prazer bater mais papos como esse. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo.